Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca enorme aí no coração de cada amigo, de cada amiga. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo aqui falaremos sobre a decisão de hoje. O Vasco tem um compromisso muito importante contra o Botafogo e inevitavelmente a gente também vai falar aí sobre a política do Vasco. A partir de amanhã, várias novidades podendo ocorrer aí nos bastidores do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, hoje o Vasco da Gama tem um jogo importantíssimo contra a equipe do Botafogo. É vencer ou vencer. O Vasco amplamente favorito. O Botafogo passa por um momento muito conturbado nos bastidores. O Botafogo vem com 7 desfalques. Então o Vasco tem a obrigação de vencer. O Vasco vencendo hoje dá um salto ali na tabela, ali, respira, fica mais longe da zona da confusão. Foi importantíssimo o resultado aí contra a equipe do Atlético Goianiense, fez com que o Vasco saísse do Z4 e que melhorasse aí o psicológico aí dos atletas do Vasco da Gama. O Vanderlei Luxemburgo começou aí fazendo um bom trabalho, começou dando muita confiança para determinados jogadores, como foi o caso do Iago Pikachu, que jogou bem. O Vasco está com um problema aí na parte física aí, a parte física do Vasco da Gama deixando a desejar, mas a gente espera sim que tenha melhoras hoje contra o Botafogo. O Vasco, nos próximos 5 jogos, fará 4 em São Januário. O Vasco jogará com Botafogo, Curitiba, Atlético Mineiro e Bahia dentro de casa. Os próximos 5 jogos o Vasco só faz um fora de casa, que é contra a equipe do Red Bull Bragantino. Então dá para somar bastante pontos, são confrontos diretos aí que o Vasco da Gama vai ter nessa jornada. E é o seguinte, os resultados ontem foram bons para o Vasco da Gama, essa é a grande verdade. Ontem o campeonato começou com o Sport perdendo no jogo polêmico para o Palmeiras. A gente viu aí também o Coritiba empatando no derby com o Atlético Paranaense por 0-0 e o Fortaleza também empatou com o Grêmio. Então os resultados foram bons para o Vasco da Gama. O Vasco terá aí 2 desfalques para essa partida, Léo Matos e também Ricardo Graça. Para o lugar do Léo Matos deverá entrar aí o nosso Pikachu ou Caio Tenório, e para o lugar do Ricardo Graça, o Erle. Perfeito, galera? A gente vai fazer a transmissão, a narração desse jogo, perfeito, mais tarde, e conto com a participação de todos vocês. E meus amigos, inevitavelmente, em todos os vídeos da gente, a gente fala aí sobre a política do Vasco, porque os bastidores está pegando fogo. Perfeito? Amanhã vai ser um dia muito decisivo, um dia muito esperado por todos nós, torcedores do Vasco da Gama. Sejam aqueles que apoiam o Leven, sejam aqueles que apoiam o Salgado.
amanhã a gente deverá ter decisões aí, tanto no STF quanto aqui no TJ no Rio de Janeiro. E a gente aguarda aí o veredito aí das autoridades para a gente ver como que vai ficar essa situação aí da política do Vasco da Gama. O pessoal lá do Jorge Salgado já dando favas contadas, respondendo já pelo Vasco da Gama, mas tudo indica que a gente vai ter mudanças aí. Haverá novidades com relação à petição lá do Solidariedade, partido político, lá no STF. Estou bastante confiante que essa petição aí, que esse recurso vai surtir efeito, e vamos também aguardar aí os embargos de declaração com efeitos infligentes do Roberto Monteiro e também do Levenciano, para ver como que as coisas vão ficar. Meus amigos, é importantíssimo o seu protesto aí nas redes sociais. A gente não pode deixar essa situação aí do jeito que está. Tudo é pela soberania do Vasco da Gama. As coisas do Vasco da Gama precisam ser resolvidas dentro do clube, certo? Sem golpe, sem sacanagem, sem maquiagem. A gente, repito aqui, não temos nada contra aí o Jorge Salgado. Se o Jorge Salgado tivesse vencido de acordo com o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente não iria falar nada, mesmo apoiando o Leven, mas o que ocorreu foi uma sacanagem. Foi um golpe desde o início do ano, arquitetado aí pelo seu Mussa, pelo esse pessoal aí da Sempre Vasco, onde o Jorge Salgado se aproveitou da situação aí para ser o presidente fake. Certo, galera? Então é muito importante a gente explicar cada passo, cada passo. Muitas pessoas perguntando: Alexandre, se a decisão lá do STF for a favor ou contra, acabou o processo, acabou todo o trâmite? Não, a gente vai ter novidades ainda, perfeito? E a gente aguarda aí também aquela manifestação dos sócios do Vasco da Gama, cerca de 500 sócios aí ingressando na justiça para poder ter os seus direitos reivindicados. Aqueles que votaram no dia 7, né, que foram feitos de bobo por toda essa diretoria administrativa aí e pelos golpistas que tentam assumir o Vasco. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. A gente falou aqui do futebol, confiante e muito confiante por fato do Vasco vencer hoje, conquistar 3 pontos. Meu placar hoje é 3-1 para o Vasco da Gama, e fizemos um resumo aqui sobre a política do Vasco da Gama. Perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!